Paz do Senhor, queridos irmãos. Eu sou o presbítero Manuel da Assembleia de Deus Belém, setor 65, e é esse o seu canal Tocha EBD, trazendo subsídios a você. Estamos comentando nesse primeiro trimestre de 2019 as lições dessa revista da CPD, da Sala dos Adultos, sobre o tema Batalha Espiritual, o povo de Deus e a guerra contra as potestades do mal. Nós queremos agradecer a todos os irmãos, pastores, superintendentes, professores da Escola Bíblica Dominical, a equipe da secretaria, aos irmãos da cozinha que preparam o café, aos irmãos aí após a escola dominical, enfim, todos os irmãos que amam a palavra de Deus, que os irmãos que também já têm se inscrito neste canal, também já têm clicado aí no sininho aí para receber as notificações. Que Deus abençoe todos vocês. Agradecemos também a vida do nosso querido irmão pastor Ronaldo Arrogo, ali da Assembleia de Deus Belém, setor 65, do bairro de Pátio, São Paulo, e também todos os professores, os superintendentes, a equipe ali de obreiros, que Deus os abençoe. Nosso querido irmão Cícero Jerônimo e toda a família da região ali de Araçatuba, mais precisamente a igreja do Ipiranga, do bairro de Lagoa dos Patos, Lagoa Azul, melhor dizendo, Lagoa Azul, retificando, né? E todos os irmãos aí, eu peço que já pegue aí a sua revista da Escola Bíblica Dominical, a Bíblia e também o bloco de notas e a caneta para estarmos fazendo comentários adicionais da aula de número 6, que será ministrado no dia 10 de fevereiro, domingo próximo. O título é Quem Domina a Sua Mente? Observando já na introdução, na capa tem uma imagem com uma moça com a mão na cabeça. Ela está com a mão na cabeça, está olhando para duas estradas, que está sinalizando já os dois caminhos, e já deixa aqui um comentário já para os irmãos estar comentando em sala de aula. A imagem que é apresentada nas revistas, ela já introduz a lição, o comentário da lição que será tratado durante toda a sua aula. Isso tratando de imagens desde a capa da revista. Cada aula tem imagens e essas imagens têm que ser trabalhadas em sala também. O texto áureo é de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 2, versículo 5. A verdade prática os substantivos mente, sentimento, entendimento, pertence à esfera do intelecto, que permite à pessoa aprender, desejar, pensar e agir. A leitura bíblica em classe está em Filipenses capítulo de número 4, versículos 4 a 9. Nós estaremos já introduzindo os comentários desta videoaula e já queremos começar com a referência de 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16. Uma vez que o assunto é domínio de mente, nós estaremos tratando dentro de um contexto bíblico. Paulo escreve aos irmãos aí de Corinto, quem conheceu a mente de Cristo para poder instruir? Uma pergunta, aí vem a resposta: mas nós temos a mente de Cristo. Isso trazendo para hoje, dá-nos entender que nós, estando unidos a Cristo, temos comunhão com Ele, andamos com Ele, servindo a Ele como seus servos, seus discípulos, agradando a Ele, nós temos a mente de Cristo. Ponto de número 1, subponto de número 1,
vamos estar tratando a respeito da epístola aos Filipenses, a igreja de Filipe, que foi fundada por Paulo, Silas e Lucas e Timóteo durante a segunda viagem missionária de Paulo. Isso foi em média de 51 depois de Cristo, né? Essa epístola é chamada de epístola do cálice ou epístola de prisão, porque Paulo escreve quando estava preso em uma prisão domiciliar em Roma. E aí ele faz essa carta e envia para os irmãos de Filipenses com o objetivo de fortalecê-los por causa das heresias dos falsos mestres. Qual que é o conteúdo, a sua doutrina, no ponto de número, ainda aí no ponto de número 1, subponto 1, a doutrina. Paulo também escreve agradecendo os irmãos pela ajuda financeira enquanto estava em prisão, E também lá tem vários conselhos nesta carta que serve até para a igreja de hoje. No capítulo 2, por exemplo, ele encoraja os irmãos a manter firmes na fé e constantes em meio às perseguições, união, divisão, uma série de situações ali que aqueles irmãos vivenciaram. No capítulo 3, ele apresenta um modelo de vida cristã, regenerada, resignada, com firmeza, olhando sempre para o alto, combatendo as heresias de alguns líderes daquela comunidade. No capítulo 4, ele destaca sobre a confiança e a fé em Cristo. E lá tem aquele versículo bastante conhecido pelos irmãos, no versículo de número 13 do capítulo 4. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. A doutrina que Paulo ensina, que Paulo enfatiza aos irmãos, é a doutrina da salvação. É uma doutrina de forma cristocêntrica. No subponto 2 do ponto 1, vai estar tratando sobre relacionamento, onde Paulo trata de uma situação de desentendimento entre duas irmãs ali daquela comunidade, por nome Evódia e Sintique. Nós não temos aí detalhes sobre o que levou a esse desentendimento, porém Paulo apela à reconciliação desses irmãos, dessas irmãs, membros em Cristo, e também a unidade e seguir o exemplo de Cristo. Subponto de número 3, nós temos aí falando sobre o ensino. Filipenses é uma epístola prática e os pensamentos teológicos aparecem casualmente como no parágrafo teológico a excelência. No capítulo 2, versículos 5 a 11, o lar celestial prometido aos cristãos. No final, capítulo 3, o sentimento de gozo e regozijo dominava os crentes de Filipe, e este é um dos temas da carta, a alegria. A igreja de Filipe é um exemplo a ser seguido por todos, isso porque havia nela o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Esse é o comentário, nosso comentarista deixa esse comentário no subponto de número 3, mas eu quero já deixar aos irmãos aí um breve esboço aos professores, aos pregadores, aos pastores, um esboço sobre como ter a mente de Cristo. Já pega aí o bloco de notas, a caneta, que vamos estar já iniciando aí um esboço para os irmãos nesse subponto, tratando sobre o ensino. Como ter a mente de Cristo? Deixar a vã maneira de pensar, conforme Filipenses 4, versículo de número 8. Quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que há de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Ponto 2, estar em comunhão com Ele, conforme Romanos, capítulo 8, verso 16. Ponto 3,
amar a Ele acima de todas as coisas. Isso não é só um mandamento, é um dever. Um dever do cristão, nós temos que amar ao Senhor acima de todas as coisas, próximo como a ti mesmo. Ponto 4, fazer a sua vontade, conforme Efésios capítulo 5, versículo 14. E qual que é a aplicação que nós trazemos para os nossos dias? Nós temos que agir como o seu discípulo, pensar como Jesus, agradá-lo em pensamentos, palavras e obras. Já caminhando para o ponto de número 2, sobre a mente de Cristo, dentro de um contexto bíblico, no ponto primeiro vai tratar sobre a mente como faculdade psicológicas. E aí eu quero trazer aos irmãos algumas perguntas que podem ser discutidas em sala de aula. Por exemplo, podemos então refletir e responder de cunho próprio, de respostas pessoais. É possível expor publicamente os seus pensamentos? Sim ou não? Por quê? Como fazer para agradar a Deus e ao próximo? Isso deve ser discutido de forma bíblica. Sob ponto de número 2, a forma de pensar. Existe a forma negativa e a forma positiva. De que maneira você está pensando? Positivamente ou negativamente? Romanos capítulo 1, versículo 28. Você pode comparar aí na Bíblia o que tem lá no tocante à forma de pensar negativo. E a forma de pensar positivo também, Romanos capítulo 12, versículo 2. Para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E também, ainda caminhando para o subponto de número 3, sobre o Espírito, Jesus diz: o reino de Deus está em nós, ou seja, no nosso íntimo, na nossa mente, na nossa maneira de viver. Romanos capítulo 8, versículo 6, está escrito: a inclinação da carne é carne, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Tito capítulo 1, versículo 15 diz: todas as coisas são puras aos puros, mas nada é puro aos contaminados e infiéis, antes do seu entendimento e consciência estão contaminadas. Isso está falando de pensamento, mente contaminada, caminhando aí sobre um espírito puro, mente pura, espírito contaminado, também mente contaminada. Ainda sob ponto de número 4, vamos estar tratando sobre coração. Nós vemos aí que está tudo interligado, a mente, o espírito e o coração. Jesus diz que o que sai da boca procede do coração. Está em Mateus capítulo 15, versículo 18. O que sai da boca procede do coração, e isto contamina o homem. Ainda Paulo aos Coríntios, na sua segunda carta, capítulo 2, versículo 4: em muitas tribulações e angústia de coração. Provérbio, no Antigo Testamento, livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 23: guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Já caminhando ao ponto de número 3 e finalizando, nós vamos estar tratando sobre o sentido da vida. Ponto de número 3 vai estar falando
sobre a mente de Cristo na introdução. Os comentaristas novamente ele explica sobre sentimentos, qual era o sentimento que estava no coração dos irmãos de Filipe para as igrejas da época e também aos nossos dias. E no ponto de número 1, no subponto de número 1 do ponto 3, vai estar falando sobre o sentimento de alegria. Capítulo 4, versículo 4 de Filipenses, está falando lá: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Regozijar dá sentido de jubilar, deleitar, ter prazer, satisfazer, ter alegria, ou isto vem acompanhado de um espírito alegre. Lucas capítulo 1, versículo 14, diz lá: e terá prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Lucas ainda, livro de Lucas, ali no livro de Lucas, capítulo 10, versículo 20: alegrai-vos por terem seu nome escritos no livro da vida. Caminhando ao subponto 2, a nossa gratidão vem de Deus. Paulo demonstra gratidão a Deus pelos irmãos em todos os capítulos de Filipenses. Eu sou professor da escola bíblica dominical. Eu agradeço a Deus pela minha vida, pela minha família, pelo meu ministério. Eu agradeço a Deus pelos alunos da sala, eu agradeço a Deus por todos à minha volta, agradeço a Deus também por cada um dos irmãos. O salmista, no Salmo de número 103, diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o teu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não esqueça de todos os seus benefícios. Isto implica um senhorio, a confiança no Senhor, gratidão ao Senhor pelos seus benefícios e, acima de tudo, saber que Deus está no controle de todas as coisas. Caminhando ainda no subponto de número 3, paz em Deus. Versículo 7 de Filipenses, do seu capítulo 4, diz assim: é a paz de Deus que excede, que está acima de todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Esta paz, ela excede, está acima, Então Paulo, ele menciona uma paz que é um dos atributos de Deus. Inclusive Jesus é o príncipe da paz. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. A sua origem também está em Deus, e Ele colocou isso em nossos corações, porque Jesus está em nossos corações. Em quase todas as cartas, Paulo conecta a graça com a paz, e isso significa que a graça é o fundamento desta paz, e sem a graça de Deus não há como ter paz. Nós estaremos na próxima videoaula tratando com os irmãos sobre as tentações, a batalha por nossas escolhas. E agradecemos aos irmãos por ter acompanhado nossas videoaulas, e que Deus abençoe a cada um dos irmãos, e até a próxima videoaula.